Esse vídeo vai ser um pouco diferente dos outros vídeos e do tema principal desse canal. Eu recebi essa sugestão da minha esposa, de alguns amigos, para que eu falasse mais sobre armas de fogo, meu processo aqui como atirador, morando fora já há bastante tempo e compartilhando com meus amigos do Brasil que também curtem todos esses assuntos relacionados à autoproteção. E pode ser treinamento, pode ser mindset, mentalidade. Na verdade, esse vídeo vai falar muito sobre o seu mindset, ou vai tentar novamente, eu já tinha feito um vídeo parecido com esse, vai tentar estimular você a pensar nesses tópicos que eu vou te mostrar. É bem interessante, eu queria que você assistisse esse vídeo até o final. E realmente o que me inspirou a falar sobre isso foi observar tudo o que está acontecendo no Rio Grande do Sul, essa catástrofe, esse desastre, e principalmente observando a incompetência, a ineficácia do Estado nas ações de resgate, de condução, de todo o processo que é necessário agora para salvar vidas e reconstruir o Rio Grande do Sul, observando como que as Forças Armadas têm sido patéticas, praticamente. Eu não estou generalizando em relação aos soldados, aos oficiais, eu estou falando de liderança. Eu vi uns vídeos que foram ridículos, mas eu resolvi falar sobre isso porque no meio dessa catástrofe a gente tem visto um fenômeno que eu acho fundamental. O povo tomando a iniciativa, os empresários doando equipamentos, helicópteros e etc., jet skis, para tentar fazer o trabalho de um Estado que é absolutamente ineficaz, incompetente, devagar, político, odioso. E isso mexeu muito comigo e eu quero começar a plantar essa semente, se possível. Se você aceitar assistir isso até o final. Essa semente pode ser uma mudança de pensamento e de mindset para você e para sua família. Eu espero que você goste. Só para dar aqui um credencial, né? Eu sou professor de jiu-jitsu já há muito tempo, sou faixa preta já há muito tempo. Vim do Brasil já faixa preta para cá. E também sou faixa preta de kickboxing, de Hawaiian Kempo, que a gente chama. E também de um outro sistema chamado RMA, que é um sistema relacionado à autoproteção muito eficiente, muito realístico. Chama Reality Martial Arts, ou artes marciais realísticas. Além disso, eu tenho vários outros cursos nessa área de segurança, etc. E eu tive a experiência de trabalhar como consultor, ainda trabalho como consultor, em alguns departamentos do governo americano, treinando pessoas, participando de cursos também. E em uma dessas missões, vamos dizer assim, como treinador, eu tive que passar uma semana recebendo um treinamento que a gente chama de LOT, ou Logical Order of Thought, ou seja, a ordem lógica de pensamento, que é um processo quase de doutrinação, no sentido positivo, em relação às pessoas com quem eu ia trabalhar e o ambiente, as missões específicas, né, para essas pessoas, como que eles trabalham, e eu tinha que entender isso. E numa dessas apresentações, uma pessoa que se tornou meu mentor também, ele puxou esse texto de um escritor chamado Robert Heinlein, que é um famoso escritor de ficção científica aqui dos Estados Unidos. Eu vou botar aqui para vocês. É lógico que vocês têm que usar a imaginação, é o sentido por trás do que ele está falando. Não necessariamente a gente tem que fazer tudo isso. E ele fala assim, eu coloquei o texto soberania pessoal porque é o tema desse meu vídeo. Ele fala assim: a especialização é para insetos, escreveu o famoso autor de ficção científica Robert Heinlein. Ele diz: um ser humano deveria ser capaz de trocar uma fralda, planejar uma invasão, abater um porco, comandar um navio, projetar um edifício, escrever um soneto, equilibrar contas,
construir um muro, fixar um osso, confortar os moribundos, receber ordens, dar ordens, cooperar, agir sozinho, resolver equações, analisar um novo problema, lançar esterco, esse é um termo americano, programar um computador, preparar uma refeição saborosa, lutar com eficiência, morrer galantemente. Foi como abriram essa parte do treinamento onde eu estava. Eu falei, caramba, muito interessante, mas qual é a moral da história? Nós devemos, nós homens e mulheres, nos tornar capazes, independentes, o máximo possível do Estado. E isso é importante a gente entender, que quanto maior o Estado, a máquina, o governo, mais dependência esse governo vai criar no seu povo, porque para um governo enorme existir, ele precisa da dependência do povo. Eu sempre falo isso. Eu amo o Brasil. Eu tenho a bandeira dos Estados Unidos aqui atrás de mim, mas eu tenho a bandeira do Brasil aqui do meu lado direito. É só em relação à posição da minha mesa, mas eu amo esses dois países. Eu amo o país onde eu nasci e eu amo o país que me acolheu e me deu uma cidadania também. E me dói muito ver o que está acontecendo no Brasil. Mas o que eu vejo principalmente é uma diferença cultural. E eu vejo uma diferença cultural porque existe uma questão ideológica e filosófica. E eu sempre procurei entender de onde que vêm essas diferenças. Então vamos lá, para eu ser um pouco mais breve. Esse texto começou a mexer na minha cabeça. Então eu resolvi listar algumas coisas aqui. O que eu acho que nós, homens e mulheres, brasileiros ou americanos, nós devemos fazer para nos tornarmos mais capazes. Mas é capaz de quê, Luiz? De que você está falando? Eu falei, capaz de tudo. Capaz de não depender do Estado para vir nos salvar. E vocês vão ver onde eu quero chegar sobre isso. É lógico que é impossível ser totalmente independente. Isso não existe. E ainda mais no Brasil, um país que te prende e controla você de uma forma absurda. É lógico, tem países muito piores. Coreia do Norte, Venezuela, Cuba, né, a própria Rússia, a China. Mas o Brasil está chegando lá. Primeiro, eduque-se a respeito de filosofias e ideologias. Isso é super importante. Principalmente sobre marxismo, neomarxismo e pós-modernismo. Eu vou falar uma coisa muito importante. Nós precisamos conhecer a fundo, nós precisamos ser especialistas em relação a como nós conhecemos o nosso, vamos dizer assim, inimigo ou o outro lado. Não quer dizer que nós sejamos uma pessoa que pensa diferente ou um inimigo, mas a gente precisa entender como que essas pessoas pensam. Conheça o outro lado a fundo. Gente, existem vários canais maravilhosos no Brasil. O primeiro é o Brasil Paralelo. E muita gente tem ali um preconceito, porque acha que é de direita, isso não importa, é história. E existem historiadores idôneos ali, sem viés. E os cursos deles são maravilhosos. Eu não ganho nada, não conheço ninguém no Brasil Paralelo. Paulo Figueiredo, todos esses caras aí que estão sendo perseguidos, o Alan dos Santos. O pessoal às vezes não gosta muito do Alan dos Santos porque ele é meio controverso, às vezes ele explode, xinga, mas ele é genuíno e ele conhece muito. E é importante a gente entender, novamente, o que está por trás, porque se você entender o marxismo e as suas variações, socialismo até o comunismo, neocomunismo, o que for, você vai entender que todos esses estados forçam a população a essa dependência. Você não pode se proteger, você precisa de autorização para absolutamente tudo. Enfim, tudo isso faz diferença. E a gente tem que entender. Bom, nós temos o desejo, nós nascemos livres. A nossa vida é um dom de Deus. Deus não nos criou
presos. Nós fomos criados livres para pensar, mas Deus nos deu livre-arbítrio. Mas eu não vou fazer uma pregação aqui não. Vamos lá. Tenha coragem de desafiar seus viés e crenças. Não estou falando de fé religiosa, crença. Muitas coisas eu mudei na minha vida, na forma como eu pensei, porque eu me expus a esse processo de ler ou ouvir assuntos que me incomodavam, porque iam de encontro com o meu viés inicial. Algumas coisas eu mudei de opinião, outras coisas eu não mudei de opinião, mas eu precisei não escutar outra pessoa, eu precisei pesquisar. Isso é pensar independente do que ou da forma como eles querem que você pense. Desculpa meu cachorro latindo. Mas é isso. Você tem que ter o seu senso crítico, você tem que ter a sua independência mental. Você tem que parar para pensar e analisar tudo de forma independente. Você não pode ficar esperando que as pessoas... É como se você lesse um livro e você só lesse, na verdade, a conclusão. Só o resultado final e mais nada. Não tem sentido, você precisa ler o livro todo, porque a sua própria conclusão pode ser diferente. Pense e treine sua autoproteção integralmente. Estratégias, ferramentas, etc. Aprenda primeiros socorros. O que eu quero dizer com isso? Eu aqui, na minha academia, todo ano, eu chamo um especialista que ele toca um curso chamado TECC, Tactical Emergency Casualty Care, ou seja, é um curso muito mais profundo que primeiros socorros, porque ele ensina, por exemplo, como parar um sangramento, como aplicar um torniquete, em relação se você tiver um pulmão que está entrando em colapso, é bem mais extenso, mas um curso de 8 horas. E esse curso é um curso tático de emergência, né, de casualidades. Mas só de fazer um curso de primeiros socorros e você ter um kit de primeiros socorros em casa, no seu carro, um torniquete, é fundamental. Porque não é para salvar a sua vida, mas pode ser da sua família e pode ser de terceiros. Você pode estar numa estrada, como eu conheço uma pessoa que passou por isso, ele estava num local, houve um acidente, o hospital muito longe, o tempo de resposta de uma ambulância, isso aqui nos Estados Unidos, era longo. Ele, porque era um veterano de guerra, ele sempre carregava um torniquete com ele. E ele e uns 2 caras que estavam com ele treinando, eles estavam treinando tiro num stand mais afastado, numa área rural. Quando chegaram lá, a pessoa, o motorista, estava sofrendo uma hemorragia bem forte. E ele teve que pegar o torniquete dele, aplicar o torniquete dele e salvou uma vida. E com um torniquete, se você não tem um torniquete, aprenda a improvisar um torniquete. Isso é só um exemplo, gente. Pense e prepare-se para contingências e emergências. O que é uma contingência? O que é uma emergência? É o que aconteceu no Rio Grande do Sul. Quem esperava que que Porto Alegre fosse coberto, virasse um mar? O que você pode fazer, né? Então, quando a gente fala sobre isso, contingências e emergências, a gente sempre tem um plano. É ter um plano. Como que você vai sair? Da onde você está? Para onde é que você vai? Será que você já tem alguma coisa preparada? Você está acompanhando o tempo, né, as condições climáticas? Você tem se informado mais para saber qual é a quantidade de chuva, em qual período, porque daí dá para você ter uma noção. Se a quantidade de chuva vai ser uma quantidade absurda em um período muito curto, a gente sabe que vai ter uma inundação, vai ter uma... Na minha cidade natal, aí no Brasil, tem avalanches e pessoas morrem, mas essas pessoas, por uma razão social, econômica, elas não tinham onde morar, então foram morar lá no alto do morro, mas aquele morro, que é uma terra argilosa e o desmatamento, é lógico que somente com educação, educando o povo, a gente pode ensinar as pessoas a pensarem dessa forma, mas se você está assistindo e está tendo acesso a isso, pensa nisso. Tenha planos de ação
definidos com a sua família. Você está em casa, sua esposa está na rua, acontece um problema, uma catástrofe dessa, como que vocês vão se comunicar? Onde que vocês vão se encontrar? Se vocês quiserem, mande aí nos comentários, eu gravo um vídeo novo falando sobre tudo isso em detalhes. Cuide da sua saúde. Se você tiver muito fora de forma, se você tiver com 1 milhão de problemas de saúde porque você não se cuida, porque você fuma demais, porque você bebe demais, porque você está usando drogas demais, no momento de uma catástrofe, como que você vai salvar a sua família? E você vai se salvar. E cuide da sua mente. Ou seja, isso tudo, gente, não é ser pessimista. Isso, na verdade, é ser até realista. Não é ser pessimista, é ser realista. Teve um outro curso que eu fiz, e é interessante, e eu adotei. É um pouco talvez mais agressivo, mas você pode pular uma parte. Regra número 1, ninguém vai salvar você. No momento que tudo está acontecendo, igual eu gravei no meu último vídeo, ninguém vai vir salvar você. Naquele segundo, naquele minuto, naqueles 5 minutos, naqueles 10 minutos, ninguém vai vir salvar você. Você tem que partir sempre desse princípio. Quer um evento dure alguns segundos, algumas horas ou até alguns dias, você tem que trabalhar como se ninguém estivesse vindo para salvá-lo. 2, você é seu salvador, então comece a trabalhar, porque tudo é sua responsabilidade. Você é sua segurança, você é seu médico e você é seu salvador. 3, você é o seu melhor recurso para salvar quem precisa ser salvo. Aqui está a tradução também errada. Ser salvo. Ninguém quer salvar sua vida mais do que você, então prepare-se para o sucesso tendo as ferramentas de conhecimento simples para fazer isso. Faça o que puder com o que você tem. Reconheça que ninguém está em melhor posição para começar a salvar sua vida do que você. Porque se você salvar sua vida, você vai poder salvar outras vidas. Entenda isso. 4, às vezes salvar vidas significa que você tem que matar quem precisa ser morto. Isso num caso de autoproteção. Entenda que matar não é o mesmo que assassinar. Isso aí é um adicional meu. As pessoas, principalmente no Brasil, têm esse problema de achar que se você tiver que matar uma pessoa que está ali focada em tirar a sua vida, ou seja, eu tenho um agressor em frente a mim, essa pessoa tem uma faca, tem um facão, tem um machado, tem uma arma apontada para mim, essa pessoa vai me matar. Eu, particularmente, eu vou lutar até a morte, e se Deus quiser eu não vou morrer. Mas aquela pessoa não pode passar por mim, porque eu sou a porteira, eu sou o portão, eu sou o porteiro que vai proteger e bloquear essa pessoa em frente de mim, de chegar até a minha família. Então, entenda isso. E 5, principalmente, esteja sempre trabalhando. Sempre há algo que você pode fazer para melhorar sua posição. Sempre, porque ninguém está vindo para salvá-lo. Eu, quando vi isso, eu vou falar para vocês, eu quando vi isso, eu falei, caramba, isso aqui é minha vida. 100% isso. Se eu tiver num acidente, é lógico que eu vou ligar aqui para o sistema 191, aqui, 190, 193, não sei qual é o número mais no Brasil, mas a primeira coisa que eu vou fazer, você tá bem? Vou controlar a situação. Você tá bem? Você tá bem? Sangramento, vamos analisar qual tipo de sangramento. Se for o caso, tá sangrando dessa forma, tá? Vamos botar um torniquete. Vamos sair daqui, vamos afastar, ou não vamos sair, vamos controlar. A gente vê numa situação catastrófica, pessoas perdem a cabeça. Vocês têm que entender isso. As pessoas perdem a cabeça. Eu vi isso aqui durante o Covid, em muitos locais, onde tiveram essas revoltas aqui nos Estados Unidos. Um excelente assunto para falar isso no futuro. E as pessoas completamente perderem a noção. Nós chegamos a um ponto de acontecerem brigas por conta do papel higiênico. Falta de papel higiênico nos supermercados e as pessoas brigando e pegando aqueles fardos de água e quase batendo uma na outra, e até teve agressão, comida.
é a sobrevivência do ser humano. Mas se você está bem preparado, se você está bem, como eu disse, você entende tudo isso, você é a pessoa que consegue dar um passo para trás, olhar aquilo tudo, analisar e agir de acordo com o que é o mais correto, porque você vai ter aquela cognitividade. Você não vai entrar em desespero, você vai olhar por quê? Porque você é capaz, você é capaz. Eu tenho a minha capacidade de proteger. Olha o que está acontecendo em Canoas, parece. Gangues, saques, roubos. Existem os aproveitadores, existem as hienas, existem os corvos. Se bem que o corvo é um pássaro muito inteligente, mas os animais de rapina. Existem os psicopatas e sociopatas que vão utilizar daquela situação para ir lá e fazer o mal. E vocês não pensem que isso não acontece, porque se acontecer uma catástrofe, e pode ser que você nunca passe por uma catástrofe na sua vida, mas você tem que estar preparado. Você tem que ter as ferramentas para quê? Para você não entrar em desespero e você possa defender sua casa, defender sua vida, defender as pessoas que precisam de você, para que você possa ajudar um vizinho, fazer um primeiro socorros, para que você possa improvisar uma comida, se você tiver os recursos. Eu acho isso tudo muito importante. Eu acho que a gente tem que entender sobre a capacidade do ser humano e da capacidade do ser humano para fazer o bem e da capacidade do ser humano para fazer o mal. No final das contas, esse vídeo é um vídeo longo, eu queria fazer curto, mas eu só quero dizer para vocês: pensem que quanto maior o governo, quanto maior o Estado, quanto maior a nossa dependência em relação ao governo, pior as coisas serão. E tudo que você vai ouvir é Rede Globo falando bem das ações do governo, porque eles têm que defender, e falando mal daqueles que estão ali como voluntários, doando o máximo que eles podem e agindo para salvar até aqueles que deveriam estar nos salvando. Meus amigos, sejam capazes, se tornem pessoas com uma multiplicidade de habilidades, nem que seja um pouco, pelo menos intelectual. Pense por si mesmo, desafie os seus viés, as suas crenças. Só dessa forma a gente vai ter um sistema, um governo que vai respeitar a população. É isso que eu tenho para dizer para vocês. Você pode não concordar e você pode discordar, mas pense em fazer isso, discordar de mim, de uma forma cível, uma forma educada. Não como os esquerdistas, infelizmente, no meu Twitter, no meu X, colocando coisas ali absurdas, porque eu fiz um compartilhamento. Você vê que eu nem discuto, porque é uma perda de tempo, é bíblico. A gente não bate boca com tolo, para que nós não nos tornemos também tolos. Não seja um tolo, seja capaz. Obrigado por esse vídeo. Desculpa aí por essa dissertação longa. Mas tudo que eu quero nessa vida é ver mais pessoas capazes, fortes, mentalmente, fisicamente, e livres da opressão de seja qual for o regime.